Imagine morar em uma casa tranquila, em um bairro silencioso. Uma casa bonita, grande, com vista para o rio. Mas agora imagine descobrir que dentro daquela casa, 6 pessoas foram assassinadas enquanto dormiam. E o mais estranho, nenhum vizinho ouviu nada. Ninguém acordou. Ninguém tentou fugir. Esse é o mistério por trás da casa localizada na pequena cidade de Amityville. Um caso real que começou com um crime brutal e acabou se transformando em uma das histórias mais assustadoras dos anos 70. A casa localizada na 112 Ocean Avenue parecia o lugar perfeito para uma família. Ela tinha 3 andares, janelas grandes e uma arquitetura diferente que chamava a atenção de quem passava pela rua. Vista de fora, parecia o típico lar americano. Um bairro tranquilo, árvores nas ruas e vizinhos que se conheciam. Mas dentro daquela casa vivia a família DeFeo. Entre eles estava Ronald DeFeo Jr., um jovem de 23 anos. Para muitas pessoas da cidade, ele parecia apenas mais um morador comum. Mas dentro da família, a situação era bem diferente. Discussões constantes, problemas com drogas e conflitos violentos faziam parte da rotina dentro daquela casa. Alguns conhecidos diziam que Ronald frequentemente brigava com o pai. Outros diziam que o clima dentro da casa era pesado. Mas ninguém poderia imaginar o que aconteceria naquela madrugada. Era a madrugada de 13 de novembro de 1974. Enquanto a cidade dormia tranquilamente, algo terrível estava prestes a acontecer dentro da casa. Segundo a investigação, Ronald pegou um rifle calibre .35 e começou a caminhar pelos corredores escuros da casa. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelos passos dele. Então os disparos começaram. Um por um, os membros da família foram mortos enquanto dormiam. Seus pais e 4 irmãos estavam em seus quartos. No total, 6 pessoas perderam a vida naquela noite. Mas quando a polícia chegou ao local, algumas coisas eram difíceis de explicar. Primeiro, ninguém tentou fugir. Segundo, todos foram encontrados deitados de bruços em suas camas. E terceiro, nenhum vizinho disse ter ouvido os tiros. Isso deixou os investigadores intrigados. Como algo tão violento poderia acontecer, sem que ninguém percebesse? Na manhã seguinte, Ronald entrou em um bar da cidade visivelmente desesperado. Ele disse que algo terrível tinha acontecido com sua família. Quando algumas pessoas foram até a casa com ele, encontraram uma cena que parecia saída de um pesadelo. Os corpos estavam espalhados pelos quartos. A polícia foi chamada imediatamente. No começo, Ronald afirmou que um assassino havia invadido a casa. Mas durante o interrogatório, a história começou a mudar. Após horas de perguntas, ele acabou confessando. Ronald admitiu ter cometido os assassinatos. Mas o que realmente chamou a atenção foi o motivo que ele deu. Em determinado momento, ele afirmou que ouviu vozes dentro da casa. Segundo ele, essas vozes o mandaram cometer os crimes. Essa declaração deixou o caso ainda mais estranho. Seria apenas uma tentativa de justificar o crime? Ou havia algo mais acontecendo dentro daquela casa? Ronald acabou sendo condenado e enviado para a prisão. Mas a história da casa estava apenas começando. Cerca de 1 ano depois do crime, uma nova família decidiu comprar a casa. O preço estava muito abaixo do normal. Para muitas pessoas, aquela seria uma oportunidade perfeita. A nova família acreditava que o passado da casa não teria influência em suas vidas. Mas poucas semanas depois de se mudarem, começaram a acontecer coisas que eles não conseguiam explicar. Segundo relatos da família, as primeiras noites foram normais, mas depois começaram a notar coisas estranhas, barulhos durante a madrugada, portas que se abriam sozinhas, cheiros estranhos que apareciam sem explicação. Eles também afirmaram sentir uma presença constante dentro da casa, algo que parecia observar cada movimento. Alguns membros da família diziam acordar sempre no mesmo horário, 3h15 da madrugada. Curiosamente, esse era aproximadamente o horário em que os crimes aconteceram. Com o passar dos dias, a situação ficou cada vez mais assustadora. Segundo eles, a casa parecia ter uma energia pesada. Depois de apenas 28 dias vivendo ali, a família decidiu abandonar a casa. Eles saíram às pressas, deixando vários pertences para trás. As histórias sobre o que aconteceu naquela casa se espalharam rapidamente. Jornais começaram a falar sobre o caso. Depois vieram livros, e então filmes. O lugar acabou se transformando
em uma das casas mais famosas da história do terror. Muitas pessoas acreditam que os relatos foram exagerados. Outras acreditam que algo realmente estranho aconteceu ali. Mas uma coisa é certa: o crime que aconteceu naquela casa foi real. Até hoje, o caso da casa de Amityville continua dividido entre duas versões. De um lado, estão aqueles que acreditam que tudo foi apenas um crime terrível, seguido por histórias exageradas ao longo dos anos. Do outro, estão aqueles que acreditam que algo realmente estranho aconteceu dentro daquela casa, naquela madrugada. 6 pessoas foram assassinadas enquanto dormiam, que algumas perguntas simplesmente nunca foram respondidas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Se você tivesse que escolher apenas uma opção, você acha que tudo foi apenas obra de Ronald DeFeo? Ou B, algo estranho realmente estava acontecendo naquela casa? Escreve aqui nos comentários A ou B. Eu quero muito ver o que vocês pensam sobre esse caso. E talvez a teoria de vocês seja ainda mais assustadora do que a história que acabamos de contar.